e você não só tem uma história de sucesso de ter conseguido sair do país, né, o que é o desejo de muitas pessoas, mas também tem uma história de conseguir empreender fora do país, o que a gente sabe que é muito mais burocrático. Sim, se você anda na contramão do mundo, infelizmente você vai ser a primeira pessoa que vai receber pedradas, né? E eu já ouvi uma frase que fala: árvore que não dá frutos não recebe pedrada, né? Então, Exatamente. Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Lua Coelho e esse é um espaço para a gente conversar sobre visão empreendedora, inspiração e negócios. E hoje eu não estou aqui sozinho, não. Hoje eu trouxe comigo uma co-host, a diretora da Monmarketing, a Andressa, e vai ser um prazer estar aqui recebendo ela hoje também para ajudar nessa participação do podcast. Ai, obrigada, Luan, pelo convite. Vai ser um prazer participar desse episódio hoje com vocês. E eu tô também super ansiosa para poder falar com a nossa convidada de hoje. Maravilha. Então, hoje a gente vai trazer uma história de inspiração, superação e direto dos Estados Unidos. Então, se você quer saber uma história de inspiração que nasceu aqui no Brasil e que termina lá nos Estados Unidos e que tem muito ainda para acontecer, então esse episódio ele é para você. Então, hoje eu estou aqui com a Daiane Maia, da Brazilian Brow Beauty. Ela é esteticista, empresária, mentora, criadora de produtos e muito mais coisas que um empresário precisa ser. Então, um prazer enorme te receber aqui hoje também, Daya. olá, Luan, Andressa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra e eu vim de tão longe, né? A gente não poderia perder essa oportunidade de conversar, de falar sobre tudo que nos fez chegar até aqui. Maravilha. Muito obrigada. Maravilha. E ela vai trazer para nós, né? É uma cliente da Monmarketing direto dos Estados Unidos e eu quero saber a partir de agora, né, a sua história, porque ela tem uma profundidade muito grande, uma história de superação, né? E a gente e muitas pessoas elas sonham em às vezes sair do Brasil e tentar fazer alguma coisa fora. Ela começa muitas vezes, às vezes como diarista, como faxineira em outros países e ela não consegue empreender. E você não só tem uma história de sucesso de ter conseguido sair do país, né, o que é o desejo de muitas pessoas, mas também tem uma história de conseguir empreender fora do país, o que a gente sabe que é muito mais burocrático lá. E eu queria que você contasse agora, nesse momento, sobre a sua história, as dificuldades que você passou, o que levou você a chegar a esse ponto de decisão e como você fez para ter sucesso também nessa área. Então agora o palco é todo teu e a gente vai bater esse papo aí. Obrigada. Bom, a minha história começa muito antes de eu tomar a decisão de sair do país. Eu, desde pequena, eu sempre tive vontade, eu sempre tinha em meu coração que eu faria algo maior do que eu mesma na minha vida, porque eu sempre fui muito sonhadora. Inclusive, eu às vezes deixava de contar alguns dos meus sonhos para as pessoas porque eu era muito desmotivada, as pessoas não acreditavam ou criticavam. E isso me faz lembrar, inclusive, de uma pessoa bíblica. Que José ele era muito sonhador e ele contava para os irmãos dele e os irmãos dele tentaram matar ele porque tinham inveja dos sonhos dele. Então, a partir do momento que José parou de contar os sonhos dele, ele alcançou coisas maiores na vida dele, né? Que ele se tornou braço direito de Faraó. Ou seja, isso trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje, o quanto é perigoso nós compartilharmos nossos sonhos, né? E você acredita que isso foi uma das coisas que te ajudou a alcançar seus objetivos? Me ajudou, porque isso me ensinou a ser uma pessoa mais reservada nesse sentido e planejar antes de agir. E assim, toda essa história começou lá atrás. Eu vim de uma família muito humilde, desestruturada, mãe solteira, e minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, e eu me inspiro muito nela. Tudo que eu faço hoje é por ela, pela minha filha. E minha mãe já sofreu abusos psicológicos, já passou por abusos físicos, e eu assistia tudo isso. Então, isso foi ruim, mas isso fez de mim uma mulher mais forte, que hoje eu já passei por isso também, mas não aceito. Não, de repente, se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu não seria essa mulher que não aceita isso na minha vida. E, inclusive, eu ensino a minha filha a não aceitar também. Isso é uma coisa que eu acho que toda mulher tem que ter esse amor próprio. Sim. Porque se não for esse amor próprio que você vai estar aprendeu, né, observando a sua mãe recebendo esse tipo de tratamento, você está mostrando para tua filha a também ter assim, e isso é
é o maior exemplo de uma mulher forte. Sim. E eu entendo, puxando para esse lado do feminismo, eu entendo as mulheres, de repente, que tem raiva de homem, ou passou por alguma situação dessa e não consegue se abrir de repente, para um outro relacionamento, alguma coisa assim. Porque eu assisti isso de perto e já vivi também. E eu cresci uma criança com raiva de homem também, e eu queria ser policial quando eu era criança. Vai pegar todos os bandidos ali. Queria bater em homem, esse era Acho que eu o meu propósito. Acho que eu tô começando a ficar um pouquinho com medo. São traumas, né? A Sim. gente desenvolve traumas e a gente pensa assim, eu preciso ser forte pra poder me defender daquela pessoa mais forte, daquela pessoa maior. Exatamente. Porque essa é a figura do homem, né? Sim. E eu Sim. também entendo essas mulheres A figura do homem é assim. proteger, né? Não, Exatamente. isso. O Não. homem, ele é feito mais forte para isso, né? Para proteger as mulheres, proteger Sim. sua família. Só que quando a gente vê determinadas pessoas, né? Não vou nem falar homem, determinadas pessoas abusando dessa vantagem biológica que eles têm, a gente precisa se defender de alguma forma. E são essas mesmas pessoas abusadoras, né, que olham para as mulheres e falam, nossa, elas estão muito masculinizadas, mas elas tiveram que se tornar assim Sim. para se defender. Né? Até porque a Exatamente. geração de homem também tá muito feminina, né? Exatamente. Mas Detalhe. Não vamos entrar nesse assunto, senão vamos arrumar uma polêmica. Problemas. Mas assim, eu acredito que a mulher que ela é bem tratada, ela é totalmente feminina. Ela se torna totalmente feminina, porque ela se sente num ambiente protegido. E esse ser bem tratado entra exatamente num dos pontos, que é o que, na sua história, você começou a descobrir que você gosta de estética. Exatamente. Daí, dessa família desestruturada, eu peguei tudo isso que eu vivi e pensei, o que eu vou fazer com isso tudo? Eu vou chorar o resto da minha vida por tudo que eu já passei, né? Me vitimizar. Então, tá tudo bem sofrer por um período, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que se levantar e agir. E pegar tudo isso que aconteceu e tornar tudo isso em algo bom. Porque de coisas ruins o mundo já tá cheio, né? Usar como pedregulho e fazer escada. Isso, exatamente. E essa é a melhor forma de você dar o troco, vamos dizer assim. Você vencendo na vida, você lutando, você focando em si mesmo. E a partir daí eu sempre tive em meu coração o sonho de dar uma vida melhor para minha mãe. Porque eu sempre vi ela trabalhando em 3 empregos para nos sustentar como empregada doméstica. E eu olhava aquilo e falava, eu não quero que minha mãe passe por isso a vida toda. E toda a minha família, não toda, mas grande parte da minha família não tem esse mindset de eu vou estudar, eu vou fazer. E eu fui muito julgada enquanto adolescente por isso. Essa menina é exibida. Ela quer... Tem um rei na barriga. Ela se acha isso. Demais. Mesmo não tendo nada. Pra você ver o que é a sociedade. A mentalidade pessoa que se diferente. levanta... Sim, se você anda na contramão do mundo, infelizmente você vai ser a primeira pessoa que vai receber pedradas, né? E eu já ouvi uma frase que fala, árvore que não dá frutos não recebe pedrada, né? Então, exatamente. E é isso. Eu peguei tudo isso e falei, eu vou estudar. Eu me casei muito nova, muito jovem. Mas eu sempre tive um desejo de adotar uma criança. Entrando na área da maternidade, né? Algo que sempre mexeu muito comigo. Eu não sei porque não tem nenhum caso na minha família de pessoa que adotou uma criança, mas eu não tinha aquela vontade de gerar uma criança. Eu queria adotar, porque desde criança eu pensava isso. Sim. Curioso. Desde criança eu falava, eu não vou gerar nenhuma criança, porque o mundo tá cheio de crianças. Eu falava, tá cheio, eu vou adotar uma criança que já existe. Eu pensava isso, sabe? Que legal. E aí eu me casei e falei pro meu esposo, antes de me casar, falei, olha, eu não quero gerar, não quero engravidar e passar por todo aquele processo, não sei. Eu também nunca me vi amamentando, é uma coisa estranha. Pra mim era estranho, mas hoje é normal, eu não me vejo. E ele concordou com tudo isso, falou, Daiane, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu falei, eu também não, porque eu posso amar qualquer criança que se aproximar de mim. Então, eu não vejo problema em adotar, seja 1 ou 2 crianças, 3, não me importa. Isso seria uma bênção para minha vida, porque era meu sonho desde criança. Ele concordou e eu fiquei com esse sonho guardado por um tempo. Quando eu quis ser mãe, eu comentei com o meu esposo, falei, olha, eu quero ser mãe agora. Ele falou, aí ele insistiu um pouquinho, por que não tentar, né, gerar? Eu falei, vamos tentar primeiro adotar? Aí a gente tentou.
E, infelizmente, não deu certo. A criança tinha um programa que você apadrinhava uma criança, levava para sua casa no Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas, para a criança se sentindo como que é estar em uma família e vivenciar isso. Então, eu levei uma criança de 2 anos para minha casa, me apaixonei por essa criança. E essa criança por nós, depois eu fui percebendo que essa criança já tinha passado por muitas coisas, abusos e tudo mais, isso me quebrou. E eu falei, eu quero adotar essa criança. E lutei, arrumei advogado, fui atrás do juiz, chorei. Nossa, meu Deus, que eu magnífico, passei cara. 1 ano lutando por essa criança. E eu não consegui. E eu chegava no juiz, o juiz, eu acho que ele tinha um pouco de empatia, porque eu já estava enchendo o saco dele. Eu estudei de leis para discutir com o juiz, fui lá na sala dele e falei, mas eu vi na lei tal lá que levado o... Você vê a garra da pessoa desde sempre, Então, né? Até pra eu qualquer era objetivo, novinha, né? Tipo, 20 e poucos anos, eu falei, é levado em consideração, sim, o vínculo sanguíneo, mas o vínculo afetivo também, porque a criança já se apegou a mim, vocês não estão vendo isso, ela tá lá sofrendo na casa de abrigo. E eu não tinha vida mais, eu ia pra casa, pro abrigo todos os dias e ficava lá com ela, fiz aniversário dela, meu Deus, eu investi muito tempo. E a questão deles é que tinha uma mãe que tinha a filha, a irmãzinha dela adotada. Ah, e eles É mais priorizam complicado as daí, né? Prioriza, né? mas eu conversei com essa mãe, chamei ela pro aniversário que eu fiz dela pra ver se eu tinha ali um momento com ela. Conversei com essa mãe, falei, olha, e se a gente manter as duas uma próxima da outra, criar as duas ali? Eu tinha a ideia de ir embora para os Estados Unidos ou para a Europa, mas eu tava disposta a tudo pra ficar com aquela criança. Até propondo pra mulher que eu manteria as duas próximas. E aí ela não concordou, mas eu entendo hoje o propósito de Deus na minha vida, né? A gente não entende na hora. E não deu certo. Aí meu esposo chegou em mim e falou, Daiane, é hora de desistir. Eu já tava assim, depressiva. Foi ficar junto com a irmã? Foi ficar junto com a irmã. Eu comecei a passar, ó, stalker, né? Comecei a passar na rua que ela vivia, que eu sabia onde que era pra, tipo, tô passando aqui por nada. Por nada, não quero nada, né? E aí eu vi essa mulher e a menininha, eu peguei ela e tal, ela me reconheceu. E ela tinha 2 aninhos, né? Ela reconhecia. E ela tava, assim, sujinha e tal. Eu falei, por que você não deu banho nela? E aí vai eu lá reclamar pro juiz. Eu acho que ela não tá sendo bem cuidada. Não, vem aqui na minha casa tomar um banho, né? Nossa, gente. Eu fui lá no juiz novamente. Falei, eu acho que aquela criança não tá sendo bem cuidada. Manda uma pessoa lá, um assistente social, pelo amor de Deus. Eu amo aquela criança, não quero que ela seja maltratada. E aí o juiz falou, eu vou pedir para um assistente social ir lá, né? Mas olha, Daiane, pode ficar tranquila e eu acho que você tem que cuidar de você agora. Ele tava preocupado comigo. Caramba. Tava focado demais na criança, Tava, né? tanto que eu descobri aonde que o pai da menininha tava internado, a clínica que ele estava. Ajudei ele se recuperou das drogas, ele saiu da clínica, ajudei ele a montar a casa dele. O meu esposo tava, Daiane, eu não tô acreditando. Mas enfim, né? Não deu certo. E eu entendi depois o propósito. Depois surgiu uma outra criança, uma segunda criança, que eu também levei pra minha casa, mas essa eu já tava mais firme, né? Falei, seja o que Deus quiser. Não deu certo também essa outra criança, porque... É difícil o processo de adoção, Sim, né? é Não é difícil. fácil, né? E assim, o que eu falei pra eles foi, olha, não me chamem mais aqui pra ver nenhuma criança que vocês não tenham feito o estudo da vida dessa criança pra saber se realmente tem alguém que vá adotar essa criança ou não, da família, entende? Porque isso é muito desgastante, psicologicamente, emocionalmente pra gente. Tanto pra você quanto pra criança. Porque Isso. imagina a criança Sim. ali se apega a você. Sim, Cria uma sim. expectativa. A primeira criança uma chorava esperança, demais né? me chamando. E aí a Nossa, que segunda dó. já tinha 3 meses, nem percebeu, né, essa Sim. situação. Mas houve uma situação onde a mãe estava sumida e o pai tinha falecido. E eles queriam fazer, o tio queria fazer um DNA, porque ele queria saber se era do irmão dele mesmo. Pra poder ele assumir. E eu tive que pagar o DNA para desenrolar o meu caso. Meu Entende? Deus do céu. Aí o juiz falou, olha, Daiane, é uma opção sua. Se você quiser pagar o DNA para desenrolar o seu caso, que é um DNA diferente, porque vão fazer com os avós, é mais caro e tal, você paga. Senão você fica na fila aguardando todo o processo. Infelizmente, o processo de adoção aqui ainda, eu não sei agora, né, depois de tantos anos, mas naquela época ainda tinha muitas falhas, sabe? Muitas brechas. Então, a partir daí, eu falei, tudo bem. Falei para eles, não me chamem mais aqui se vocês não tiverem resolvido a situação da criança. E aí, a secretária do juiz já tinha virado a minha amiga. Eu vi ela... De tanto que você ia lá, né? Eu vi ela no mercado uma vez e ela querendo me falar alguma coisa que ela já sabia, que estava acontecendo alguma coisa nos bastidores ali, mas ela não me falou. E quando eu fiquei um período aí
descansando psicologicamente e em casa, investindo em outras coisas. E depois eu entrei numa empresa como gerente, numa empresa de suplementos em Rio Verde, Goiás. E quando eu entrei na empresa, o pessoal me ligou. Falou, olha, nós queremos falar com você. Tem como você vir aqui na casa de abrigo temporário de crianças? Eu falei, tem. Eu já comecei a pensar, meu Deus, será que devolveram as crianças? Isso é ruim, mas se fizeram, eu vou ficar com essas crianças. Já fui assim. E eles pediram para o meu esposo ir também. Quando eu cheguei lá, era uma reunião. Tava todo mundo lá, a secretária do juiz, todo mundo. Alguma coisa estava acontecendo, eu falei, né? alguma coisa muito séria vai acontecer aqui hoje. E eles começaram a dar um discurso lá, falar, olha, a gente viu tudo que você passou, todo o sofrimento, e eles já começaram a falar, eu comecei a ficar nervosa. E aí aí ela fez um sinal para o almoço e veio com uma criança no colo, e aí veio com a minha filha no colo. E aí ela falou, pode pegar, é sua filha. Nossa. Aí eu falei, como assim? Do nada, assim? Do nada, eu vou me tornar mãe, eu que vou o filho é teu. Quer dizer, eu já tinha me preparado antes, né? Porque as Seu outras... positivo chegou. Embalado. Então, e eu já tinha me preparado, eu já tinha algumas roupas de bebê, algumas coisinhas, por conta das outras crianças que eu tentei adotar. Porém, era um sonho que eu deixei guardado. Passou um ano após tudo, sabe? E aí elas falaram, pode pegar sua filha. Eu falei, não, vocês estão brincando comigo. É minha filha? É, Daiane, é sua filha. Falei, então, peraí, deixa eu levar minha filha agora pra casa. Antes que vocês Antes que mudem mude de ideia, né? antes que alguma E coisa se bater aconteça. na minha porta, eu não vou deixar você entrar. Não vou. E aí eu já virei pro meu esposo, na época eu falei, vamos embora daqui. Não tinha nada, nem bebê conforto, nada no carro. E eu já peguei minha filha. 3 anos ela tinha. Ela tinha 3 meses. 3 meses. De 3 meses. E eu passei por todo esse processo de mãe, de acordar legal. de madrugada. Foi incrível, assim. Fiquei um período de 6 meses, eu e minha filha, nos conectando. E o engraçado é que ela é sua cara. Ela é a minha cara. E Gente. a personalidade, Mas gente. isso é muito louco, né? Diz que nem a gente tem uma babá lá em casa. Uhum. Aí eu fico pensando, será que a Laura vai começar a pegar um pouco o rosto da babá? Porque diz que só a parte da vivência Tipo, muda o rosto da não, pessoa. muda O rosto, a personalidade, assim, o jeito. O Pedro, vamos trazer o Pedro, como a gente tá nesse assunto ainda da maternidade, né? O Pedro, ele tinha o filho da Andressa. Bom, gente, quem é Pedro, tá? Isso, exatamente. Quem é O Pedro, o filho da Andressa. Eu tenho um filho de 17 anos, vai fazer 18 anos ano que vem. Quando eu tinha 19 anos eu engravidei. E hoje eu tenho a Laura, de 5 meses. Isso. Com o Luan, que além de meu sócio é meu marido, né? E a gente tem um bebê agora. Temos quase um adulto em casa, saindo de casa. E um bebê iniciando. Uau. E trazendo isso, o Pedro, ele chegou de um jeito, ele viveu como está vivendo com a gente, acho que 4 anos, 5 anos. Sim. E ele tá parecido comigo, esteticamente, Com corpo e tudo certeza. mais. Comigo. E ele chegou Só que antes totalmente ele era- diferente. Antes ele era a cara do pai. E é por isso que a filha da Daya também acaba trazendo daí as Não, características E suas, a né? personalidade dela é muito forte. Quando eu vou Legal. corrigir ela, parece que eu tô me corrigindo. Mas Sou aí eu que ali, tá. entende? Até dá uma raiva, mas como é que eu vou ficar com raiva, né? Com toda a sua história, não tem como você não influenciar ela. Exatamente. Porque as crianças, ela aprende literalmente olhando, vivenciando. Sim. Elas sentem, não só o que a gente fala, o que a gente mostra, mas o que a Legal. gente sente também. Tiro isso pela nossa bebê, né? Ela sente Sim, quando sente, o estado de total. espírito. Sim, E uma coisa que transmite muito é a força. sim. A força na hora que você lida com uma situação difícil, ela olha pra mamãe assim e fala, nossa, minha mãe deu conta, minha mãe é forte, minha mãe é isso. E aí começa a gerar esse sentimento de admiração. E eu Sim. tenho certeza que a sua bebê, né? Sim, é meu Por mais que ela bebezona. esteja com quase Maior que eu, com 10 anos. 10 anos, Nossa. ela é um bebê, Faz sempre 11 vai ser um agora. bebê pra nós, né? E acredito que ela olha pra ela e fala, nossa, como minha mãe é linda. Ah. Como minha mãe é Empoderada. maravilhosa, minha mãe é muito forte. Teve um momento lá em Seattle, a gente tava na casa de uma amiga e tinha um pessoal na piscina, ela foi lá, mãe, eu posso ir lá? Eu falei, pode. Aí alguém reconheceu, ela falou, você é filha da Daiane, do Brazilian Brown? Ela, sou. Aí ela correu lá, mãe, você é famosa, mãe. Falei, não, minha filha, são os clientes lá que te reconheceram. Ela ficou toda... E eu acho legal o Toda, jeitinho que ela né? fez assim, igual americana, assim mesmo. É. Assim, o rostinho, o pescocinho, assim, daquelas Ela é... americanas. assim. Gente, ela é incrível. Eu acho muito Muito show. fofinho quando ela pega, assim, os shorts da Dai pra poder fazer isso. Menina, ela pega meu celular. Não, pega e faz. Ela pega meu celular. Não, o YouTube, eu tenho que dar uma olhada naquele YouTube lá, porque eu não sei o que tá sendo gravado. Mas, enfim, essa questão da gente, da criança se espelhar em nós, é até um pouco difícil pra nós, como mães solteiras, se relacionar. Por quê? Porque você vai encontrar uma outra pessoa pra entrar na sua vida
tem que ser uma pessoa forte. Tem que ser uma pessoa que te respeita. Tem que ser Sim. uma pessoa que respeite a sua filha, porque a sua filha tá observando tudo. Ela tá observando se você aceita uma situação ou não, se aquilo ela vai aceitar no futuro. Então você tem que estar dando exemplo o tempo inteiro. Então Sim. não adianta. É difícil mesmo para uma mãe solteira se relacionar hoje em dia, porque ela tem que passar isso pra filha dela, além do relacionamento que ela tá tendo com outra pessoa. Exato, Sim. porque ela tem que mostrar também pra filha como escolher bem. Exato. Porque se ela, como eu falei um pouco antes, que eles sentem a mãe, eles observam, eles aprendem além das palavras, vai observar como é que a mãe escolheu, Sim. né? Sim. Como é que a mãe filtrou aquela pessoa. Poxa, trouxe uma pessoa pra cá que dá segurança pra minha mãe, que ajuda a minha mãe, que sempre tá cuidando da minha mãe. Opa, então é isso Então, o padrão de no homem. final, é sempre um espelho ali, na verdade, Nossa, com né? Com certeza. relação à maternidade ali. Sim. E tudo isso, ele direciona você pra mostra tudo que você teve que superar. Sim, Tudo que sim, você teve que sim. superar. Toda a guerra que você enfrentou já naquele período, né? Sim. E esse salto, isso foi antes de você ir propriamente para os Estados Unidos e tudo mais. E em que momento, assim, que fez com que você tomasse essa decisão e o que levou você a tomar essa decisão também, do tipo, não, eu tenho que dar um basta na minha vida aqui porque eu quero buscar algo maior, né? Sim. Foi depois que eu adotei a minha filha, esse período que eu fiquei em casa foi um período muito bom, porque eu refleti muito sobre a minha vida, o que eu queria pra minha vida e pra vida da minha filha. Uhum. Eram reflexões que eu fazia, mas não nessa profundidade, né? A longo prazo, como eu comecei a fazer. E aí eu decidi montar o meu próprio negócio. Daí eu comecei a compartilhar, né, com a pessoa que era meu parceiro na época. Não são todas as pessoas que estão preparadas para entrar no mundo do empreendedorismo, né? Porque é Algumas pessoas difícil, têm né? medo. E eu não julgo, porque tem pessoas que têm personalidade diferente da outra, né? E naquela época eu não fui muito motivada a seguir em frente nos meus propósitos. Não, o pessoal só motiva quando a gente tá empreendendo e depois tem sucesso, né? Exatamente. Aí eu Aí falei, fala que é sorte. Aí fala que é exatamente. sorte. Aí eu falei, tudo bem. Eu vi uma oportunidade de fazer um curso de cabeleireira. Todo mundo, não, você vai desistir, vai ser dinheiro gasto. Falei, olha, nem sei se é o que eu quero, mas eu sei que eu quero trabalhar na área da beleza e quero montar meu próprio negócio. Vou iniciar. Iniciei, vi que não era o meu foco ali, o cabelo. É algo, eu admiro muito os cabeleireiros, é algo muito difícil. Muito difícil, você tem que ter força nos braços. Eu ficava no fim do dia quase morrendo. Falei, não é pra mim, gente, não dá. E aí eu tive que fazer o que todo mundo esperava, eu tive que parar o meu curso de cabeleireiro. Parece que todo mundo fica esperando você dar errado pra Exato. poder falar assim, eu te Eu te avisei. avisei. eu te Mas avisei. antes de parar, eu engajei em outra coisa, porque eu não paro, né? Eu fico uma coisa atrás da outra. E aí eu fiquei sabendo de um curso que tinha na minha cidade, da Embeleze, e eu falei, eu vou fazer esse curso. Fiz esse curso, me apaixonei. Inclusive, eu fui uma das alunas que pegou todas as técnicas, a professora elogiou, falou, nossa, eu e mais 3 alunas foram as únicas que pegaram as técnicas de depilação, a linha, tudo. Porque eu investi, eu estudei, eu peguei clientes, modelos e fiquei treinando em casa, família, todo mundo. Inclusive, na época do cabeleireiro também, cortei o cabelo de todo mundo. e fui aprendendo. Então, surgiu uma oportunidade de fazer o curso de micropigmentação. E estava em ascensão essa área ali na minha cidade, estava crescendo bastante. E tinham poucas profissionais na área. Eu falei, bom, eu acho que é uma boa área. Mas antes de tudo isso, de entrar na área da beleza, eu fiz uma breve pesquisa, coloquei lá no Google, acho que todo mundo faz isso, né? Qual o negócio que mais cresce, que nunca para, ou alguma coisa assim, entendeu? Eu fiz isso também, amor, quando né? a gente pensou em abrir nossa Nossa. empresa. Sim, acho que todo mundo faz isso. E aí apareceu lá o ramo de alimentação, de beleza. Eu falei, bom, De eu acho que eu higiene. vou no ramo de beleza. E aí fiz esse curso de micropigmentação e comecei a divulgar, antes de chegar já com o curso. Uma pausa nisso que você falou. Isso eu acho uma habilidade que todo empresário ele deveria ter. E eu acho que isso é fantástico. Você, muitas vezes, vender antes mesmo de você ter o produto, no caso, ou ter aquela habilidade com aquele serviço. Sim. Isso já é um gatilho para você dar um start e que a correr gente mais começa a atrás. acreditar, né, em nós mesmos, é verdade. E aí eu postei em alguns grupos lá da minha cidade, que eu trabalhava com micropigmentação e tal. Coloquei só os designs de sobrancelha que eu tinha, que era o que eu tinha. Uhum. E antes de eu iniciar o curso, já tinham pessoas me ligando. E tinha uma moça, só que eu fui muito sincera, tinha uma moça me ligando, olha, eu quero fazer sobrancelha com você. Eu falei, olha, eu estou aqui fazendo o curso
Falei Tô pra ela. aprendendo. Tô aprendendo. Mas assim, se você quiser fazer, quando eu chegar, eu vou fazer em alguns familiares. Se você quiser ver o meu trabalho antes, eu faço em você. Ela, não, eu confio em você, eu vi o seu trabalho de design de sobrancelha, eu confio, pode vir fazer em mim. E foi minha primeira cliente, depois das modelos que eu atendi. Aí mostrei pra ela os trabalhos das modelos. E a minha professora foi em Goiânia, que eu fiz, fiquei muitos dias lá em Goiânia. Até foi um período que eu fiquei longe da minha filha, que foi difícil pra mim. E fiz curso de olhos, de boca, fiz tudo. Falei, é pra fazer? Vamos fazer tudo. Microblade, fiz tudo. Falei, depois eu me aperfeiçoo, né, em treino. E aí voltei pra minha cidade, atendi. Essa moça ficou encantada, amou o trabalho dela. Hoje eu até postaria o meu primeiro trabalho, porque realmente ficou bom. Tive trabalhos ruins? Tive trabalhos ruins, mas esse primeiro aí ficou bom. E ao longo da carreira, eu fui melhorando. Porque a experiência na sua área é muito importante, né? Sim. Então, você vai começar de um jeito e depois você vai aprimorando, né? Sim. Você faz... Inclusive, as minhas alunas de design de sobrancelhas vieram do curso de cabeleireira que eu fazia. As primeiras. Elas acreditaram tanto em mim, falaram, Daiane, tá perfeito o seu trabalho. Você me dá o curso? Eu falei, dou. Nossa. E comecei a dar o curso no local que eu comecei a atender, que é na sala da minha casa. Então eu tenho fotos até hoje. Sabe o que é engraçado? Você tá falando aí, eu tô conseguindo ver exatamente a nossa trajetória. Sério? Porque parece que é um perfil nato do empreendedor. Sim. O empreendedor, primeiro, ele não tem medo de aprender. Não. Ele enfia a cara, eu preciso fazer isso Precisa. acontecer como plano A. Sim. E eu me lembro também, quando a gente começou, a gente tinha esse mesmo pensamento. Antes mesmo da gente conseguir os nossos primeiros É sempre clientes. muito sofrido no começo, quando você tá nessa fase, né? De aprendizado e tudo mais, pra poder colocar em prática, né? Sim. E essa questão de trazer também ali, você conquistar os seus primeiros clientes ainda aprendendo, precisa de muita coragem. Desafiador, Muita muito coragem. Porque a gente atende a todo tempo desacreditada. Sim, aí quando esses clientes vêm, ele acredita em você. É como se fosse um combustível mostrando pra gente que a gente pode sim ir, que mesmo que todo mundo ao nosso redor fale, não, você não vai conseguir, é muito trabalhoso, isso é demais pra você. Aquele cliente acreditou na gente, que contratou o nosso trabalho antes mesmo da gente mostrar que estava no mercado, Sim. parece que ele vale muito mais do que qualquer cliente depois dentro do processo. Sim, Sim. exatamente. E Então, esses primeiros clientes pra você foi você teve alunas sim. e teve também Clientes. já clientes Tem pra clientes, parte inclusive, do que foram microblade e pra tudo mais. Europa, que hoje elas falam, Daiane, que incrível. Você me atendeu Foi na pra sala Europa da sua como casa. alunas? Não, Como sim, como amigas, como clientes. Caramba, E já me show. chamaram pra atender lá, na Europa. Show. Pra você ver o tanto que você inspirou. Você inspirou Sim. além do trabalho. Inspirou Sim. na pessoa, na mulher, na mãe, na determinação. Uhum. E olha, isso eu volto ao mesmo ponto. Isso é um traço de quem nasceu pra empreender. Ah, Sim. totalmente. E nasceu pra vencer, porque você vê que as histórias, elas sempre têm mais ou menos essa mesma trajetória, né? Sim, De coragem, de força e de determinação, que inspiram, às vezes em silêncio. sim, exatamente. Mas logo, logo você vê as pessoas só caminhando e te tendo Sim. como referência. E eu tenho um bloqueio que eu não compartilho. Eu acho que é a primeira vez que eu compartilho isso. Eu tenho um bloqueio Opa. que eu venço Vamos ele lá, todo. novidade Eu aqui. venço ele todos Em os primeira dias. mão. Eu tenho dificuldade de conhecer pessoas novas, de fazer amizades. Eu tenho uma certa dificuldade, porque talvez a questão da confiança, não sei. Provavelmente. Também passou pela pandemia também, né? Sim. Esse processo pandêmico que a gente passou, eu acho que isso Sim. também influenciou muito. Muito. Então, eu tenho essa dificuldade de conhecer pessoas novas e quando eu comecei, eu falei, como que vai ser receber pessoas novas e fazer amizade com essas pessoas? Porque eu não sei ser fake. Eu não sei, eu tenho que ser eu mesma. Será que eu vou ter que fingir? Oi, tudo bem? Eu falei, não quero Não. isso, entende? Eu quero ter uma conexão real com essas clientes, eu quero conhecer essas clientes de fato. E foi natural, assim. Eu já trabalhei em outras funções que eu tinha essa dificuldade de trabalhar em uma loja de cortinas e decorações, que eu tinha que chegar na casa e medir, ver o que ia ficar aqui e aqui. E eu falava, gente, é horrível ir na casa de uma pessoa, invadir a privacidade dela, sabe? Mas assim, isso no processo da minha carreira na área da beleza foi natural. E eu me encontrei, assim. Comecei a fazer administração de empresas, Faculdade. sabendo que faculdade, sabendo que eu queria administrar algo, mas sem saber ainda o que eu quê? iria administrar. E foi no período que eu adotei minha filha. Maravilha. E aí surgiu isso, vamos trabalhar na área da beleza. Comecei a atender, fui desacreditada, tive uma separação por isso, né, e por outras questões.
Quando eu montei o meu Não, primeiro pausa espaço... aí. Você falou que foi desacreditada e teve uma separação por causa disso. Então quer dizer que você não tinha apoio pra empreender Não, nem eu do não seu tinha. próprio parceiro, que foi o Não, que você falou. infelizmente, eu não julgo Caramba. ele, né? Vamos Não, são reforçar aqui. personalidades, A claro. personalidade dele, ele é uma pessoa passiva, ele é uma pessoa calma, uma pessoa maravilhosa. Porém, nós estávamos em mundos Objetivos diferentes, diferentes. objetivos diferentes, outro propósito. Às vezes eu sonhava muito, ele falava, coloca os pés no chão, tal. É complicado. Aí eu brincava com ele, falava, você é plantado no chão, né? Eu tô ali nas alturas sonhando. Mas, enfim, é a personalidade dele e isso não vai mudar. E eu não iria mudar. Eu perguntei justamente porque a gente está falando bastante justamente de aonde você chegou hoje e o quanto você teve que quebrar de coisas que falavam pra você, bloqueios que Exatamente. falavam pra você. Então, não era só, tipo, amigos, familiares, Não. mas até mesmo a pessoa que você Sim. compartilhava o seu dia a dia, Sim. também não, infelizmente, não acreditava Sim. no teu potencial e hoje você tem Porque eu uma larguei um clínica lá nos emprego Estados fixo. Unidos. Porque eu larguei um emprego fixo, um emprego onde eu ganhava Show. bem e era gerente. Uhum. Pra trabalhar com sobrancelhas. Ninguém estava vendo o que eu via, entende? Entendi. E você querer sonhar, ver aquilo a longo prazo e ainda ter que ensinar para as pessoas, mostrar para as pessoas que, olha, eu estou vendo isso, eu sei aonde eu vou chegar, Visão, é né? muito desgastante. Você tem que estar com uma pessoa que está com o mesmo propósito. Sim, E eu ouvi uma totalmente. frase na semana passada que fala assim, essa pessoa que você está agora, você gostaria que a sua filha se casasse com ela, ou com uma pessoa como essa? Então, Legal. não dá. Muito show. Não dá, tem Nossa. que... Muito show. Eu também gostei dessa Essa frase é frase. profunda, Essa hein? frase profunda, né? Gostei. Então eu decidi que eu iria seguir essa carreira. Montei meu salão no centro da cidade, porque eu pensei, centro da cidade é muito movimentado, então vou montar lá. Foi meu primeiro pensamento. Foi o meu ponto de partida, mas não era o que eu estava imaginando. Então eu tive que aprender ali, vivenciando. Dava mais ou menos no sábado, assim, meio-dia, acabava. Não tinha mais ninguém no centro da cidade. E o Ai. meu salão não Vazio. tinha mais ninguém nesse horário. Mas no meio de semana tinha pessoas. Tinha pessoas, um movimento bom, mas no fim de semana, que era o esperado de um salão ter um movimento, o meu não tinha. E eu falei, não, tá errado, eu tenho que ver onde que tá o problema. Daí eu comecei a pesquisar lugares que eram, que tinham outros negócios, que eram bons e que também tinham pessoas que moravam ali, entende? Encontrei um local na minha cidade, que era um local nobre, e eu falei, pronto, eu acho que esse é o propósito, eu vou montar o meu salão lá, mas como eu não tinha uma renda muito boa, que eu ainda esperava, não tinha chegado no meu objetivo, eu pensei, eu preciso morar no mesmo local. Aí eu saí de um local que eu alugava, que era só o meu espaço, para ir para um local onde eu morava e atendia. Mas eu morava em cima e atendia embaixo. Uhum. E era incrível, foi incrível. Mudou, assim, drasticamente. Eu comecei a ganhar muitos clientes, muitos clientes. Tanto que a pessoa que me desacreditou lá no passado, a gente chegou a voltar. E ele falou, nossa, agora eu acredito, parabéns, você é muito lutadora e tal. Mas eu voltei, eu retomei tudo isso por questões religiosas, né? Eu sou cristã e na minha cabeça, se eu não retornasse no meu antigo casamento, eu estava fora do propósito de Deus, ou eu não iria... Eu não estava me sentindo assim o meu mesmo. eu do passado, só que eu não tinha entendido que eu nunca seria o meu eu do passado mais, aquilo que a gente comentou. Sim. E aí, nós voltamos e ele falou, Daiane, eu falei, olha, eu tenho o propósito ainda de ir embora. Mesmo que eu sei que tá bombando aqui, eu tenho o sonho de ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu já tinha alguns convites de amigos que já moravam lá. E ele falou, Daiane, vamos fazer um combinado. Se você fizer o valor X em 3 meses, nós não vamos. Porque ele viu que estava sendo muito bom. Mas se você fizer além disso, nós vamos. Falei, tá, mas já vamos desenvolver essa ideia. Vamos tirar o passaporte, vamos tirar o visto. Eu vou fazer mais, eu tudo. quero ir embora. Sim. Ela colocou meta pro empresário. Meta, ele E não para daí. Sim, aí eu lembro que faltou, sei lá, R$1.000 para chegar. Eu falei, pronto, faltou R$1.000. Eu quero mais do que isso. Vamos para os Estados Unidos. E aí, tudo foi encaminhado por Deus, assim. Surgiu a proposta de uma família que já morava lá pra gente ficar na casa deles. Devo só dar uma pausa nesse ponto. Eu quero que você passe pra nós aqui, porque muitos dos nossos ouvintes aqui, eles também têm esse desejo, às vezes, Sim. de sair. A gente mesmo estava com um projeto assim, mas com tudo que está acontecendo na política atualmente, a gente Sim. deu um stand-by. Uhum. Então, exatamente esse ponto. Como foi esse processo aonde você... Não, como você fez pra sair daqui pra chegar lá? Sim. E como você fez pra empreender lá? Porque eu sei que lá é
tudo linha por linha lá. Tudo. Assim, eu não contratei uma empresa, né? Como muitos fazem, e eu sugiro que contrate, sim, uma empresa para fazer todo o processo. Eu não contratei, porque, gente, meu sonho era tão grande que eu falei, eu vou fazer isso por mim mesma e vai dar certo. E eu já estava acreditando. Eu preenchi todos os formulários da DS lá, 160, preenchi tudo. Pesquisei, assisti vídeos. Tem muitos vídeos no YouTube, né? Que ensinam como fazer todo esse processo. E eu assisti tudo e fiz. E acreditei em Deus, porque não tinham condições financeiras, da gente sair. Eu estava ganhando bem, mas eu ainda estava pagando conta. Eu vim de uma família muito humilde, então eu estava ali me reerguendo. Como sempre, né? E aí eu falei, bom, eu não vou contratar ninguém, vou fazer isso por mim mesma. Mas eu já tava... Sabe quando você tem a sensação, esse lugar não é meu mais? Eu já tava me sentindo assim. Falei, meu Deus, isso Quando tá tem que pequeno dar já certo, pra você, sim. né? Isso tem que dar certo, se não der certo eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque eu já coloquei no meu coração que aqui não é mais o meu lugar. E aí, eu falei pro meu ex-marido assim, olha, igual você falou que você é ator, né? Eu também já participei de algumas coisas. Eu falei pra ele, olha... Finja que você vai para os Estados Unidos para gastar o seu dinheiro lá. Quando entrar lá, não passa nenhum tipo de nervosismo. Porque eu vi nos vídeos lá que não pode fazer isso e tal. E ele assim, nervoso. Eu olhei ele de longe, eu fui lá e falei, calma, não fica vai assim. Vai dar certo. E ele, me deixa, tô bem. Mas aí, eu pensei, eu tive uma ideia, né? Eu falei, vou comentar com a minha filha aqui sobre a Disney, né? Aí eu falei pra minha filha, qual parque você quer conhecer? Lá na fila, né? E o pessoal lá, e a gente aguardando na fila pra ser atendido. E ela, eu quero conhecer o parque e tal. E eu, vai ser muito legal na Disney. Aí já outro casal começou a conversar com a gente. E já tava na cara que a gente ia, né? A turismo. Que esse era o propósito inicial, né? E aí a gente aplicou pro visto, conseguiu o visto. Chegamos lá, eu já fui com o propósito de já chegar e já trabalhar, não, sem descanso, porque eu falei, o mais rápido possível, eu preciso conseguir um dinheiro para me estabilizar, eu não quero depender de ninguém, eu não gosto de depender de ninguém. E a gente ficou na casa desse pessoal e já na primeira semana eu encontrei meu trabalho, meu esposo demorou um tempo maior, porque a Flórida, para quem tá indo para os Estados Unidos, é bem complicada para quem tá iniciando. Então, é bom o clima, tudo, mas eu falei, eu não quero ficar aqui só na zona de conforto, entende? Eu não saí do Brasil, da minha zona de conforto lá, para vir para a zona de conforto nos Estados Unidos. E não aí faz eu cheguei... parte do perfil também, não. né? Você E gosta aí de eu trabalhar, cheguei na Flórida e vi que era muito difícil. Eles pagam pouco, você trabalha muito. E aí eu comecei eu trabalhava com uma moça que inclusive é minha amiga até hoje. Até desculpa te interromper, esse ponto é muito importante, porque muita gente tem uma ilusão muito grande sobre isso, né? Muito, a maioria vai pra Flórida. E a gente sabe, a gente tem também, né, outros clientes lá nos Estados Unidos e tudo mais, em outras partes também dos Estados Unidos, e o que eu mais ouço falar é exatamente isso, que eles trabalham muito pra conseguir se manter, Sim. e quase não consegue ter um momento mesmo de lazer, né? Isso. Só trabalho. Se a pessoa já tem uma estabilidade, eu acho que, na verdade, quem tá bem aqui não deve nem sair do país, né? Porque o Brasil é maravilhoso em várias questões, né? Vamos tirar aí a parte da política, que também nos Estados Unidos não tá muito não bom. Tá muito bom, né? Mas assim, quem tá bem aqui, não saia daqui, vai só a passeio, né? Mas quem não tá bem aqui, não vá pra Flórida. Você vai sofrer muito, vai ter que recomeçar em outro estado. E foi o que aconteceu com a gente. A gente foi pra Flórida com a ilusão muito grande na minha cabeça. Eu já ia chegar lá, já ia trabalhar na minha área. Mas, assim, fui preparada também pra qualquer coisa. Aí, quando você chega, você tem um choque de realidade. Eu tive um choque de realidade, assim, quando eu vi que eu não poderia trabalhar legalmente com a minha profissão. Falei, Essa é a meu parte mais Deus, o difícil, que eu né? vou fazer com a minha vida? Acabei com o meu negócio no Brasil. Que estava crescendo. E vim para os Estados Unidos, o que eu vou fazer? E todo mundo que chega lá tem esse choque de realidade. Alguns entram em depressão, de fato. Mas os seus diplomas aqui do Brasil valem lá? Olha, de estética agora sim, porque eu tirei as minhas licenças. Mas como eu ainda não tinha o green card, eu não poderia nem aplicar. Nada. Assim, eu posso aplicar, porém eu não posso trabalhar em uma empresa porque eu não tenho a permissão de trabalho, entende? Nossa. Tem algumas coisas lá que não fazem muito sentido. Você pode ter uma licença, mas você é autorizado para trabalhar? Não faz sentido. É um documento a mais que você precisa tirar além da licença de trabalho, sim. né? Realmente, empreender lá é realmente uma conquista, porque tem vários obstáculos burocráticos, né? Diferente daqui do Brasil. Você abre um brigadeirinho, tá vendendo, tá empreendendo. Aqui no Brasil. E lá, qualquer imigrante pode abrir uma empresa. Eu cheguei lá, eu abri uma empresa de limpeza. Quando eu fui pra Seattle, né? Qualquer imigrante pode abrir. Mas não faz no menor sentido que eles podem abrir, mas não podem trabalhar. Entende? O negócio aí não faz sentido. São 2 documentos, então, basicamente. Exatamente. A abertura A abertura e a e a licença licença. para trabalhar.
Mas a licença para trabalhar, você só tem se você conseguir o seu green card. Entende? Então, independente, se você chegar lá, tem licença, abriu a empresa, se você não tem green card, você não pode Você não exercer. tá legal. Você não tá legal. Curiosíssimo. Não sabia disso. Então, Muito show. eu não sabia e fui sem saber. E o green Mesmo card, vendo os vídeos. E o green aí card você é difícil, conseguiu né? o green card nesse processo, você conseguiu consegui, fazer sim. as licenças. Eu consegui, porque depois, solteira, eu me casei, né? E aí eu consegui através do meu casamento. Quando eu estava na Flórida, eu comecei a atender alguns clientes da empresa da minha amiga que me contratou lá para trabalhar com limpezas. Mas eu tava atendendo 2 clientes nos fins de semana e tava ganhando mais do que eu ganhava na semana inteira na limpeza. E assim, chega um momento que você tem um esgotamento físico. Eu não era acostumada a trabalhar com limpeza no Brasil, só limpava a minha casa. Chega lá é dentista que trabalha com limpeza, advogado. Não interessa a sua profissão aqui. Você tem que sair daqui, esquecer quem você foi do Brasil e nascer de novo lá nos Estados Unidos. Começar a falar, começar a andar. Você tem que aprender tudo. Tudo. Aham. E é desafiador, né? Porque quem é uma pessoa orgulhosa, que tem dificuldade de se reinventar, ela não fica. Vai ter dificuldade, né? Ela não fica. No primeiro Show. ano, ela vai embora. Muito Eu show. imagino. Sim. Porque assim, às vezes, uma pequena mudança no nosso dia a dia, a gente já resiste. Agora, imagina você ter que refazer tudo de novo. Exatamente. Deixar de lado uma faculdade que você ficou ali anos investindo. Exatamente. Já tá numa profissão e você ter que começar como faxineira. Então, Na visão de muitos, isso é horrível. fim. Limpar um vaso de um cliente, de uma pessoa. Você só limpava o seu vaso e olha lá. Né? Às vezes contratava uma pessoa ali. Eu não contratava, eu mesma fazia. Mas, enfim, eu vejo muitos amigos meus que eles entram em crise de identidade lá nos Estados Unidos. Porque eles pensaram, antes de ir, que seria uma coisa, chegou lá, era outra. Porque, às vezes, o amigo que recebeu fez várias promessas. Lá tem casos horríveis de pessoas que contratam e mantêm a pessoa presa em casa, na casa dela, pagando salários mínimos lá pra pessoa, não permite ter telefone. Tem casos horríveis que eu já vi. E mesmo assim, você conseguiu, depois de passar Isso. por várias situações, ainda abriu uma Sim, clínica, né? aí eu não deixei morrer aquela chama da estética no meu coração. Mas os atendimentos diminuíram, né? Porque eu comecei a atender aos fins de semana lá. E lá na Flórida tem muita senhorinha. E aí elas amavam, falavam, nossa, Daiane, você tem que investir mais nisso e tal. Vem aqui, porque a gente ia para outras cidades pequenas, lá perto de Fort Myers, que era onde eu morava, e atendia. E elas falavam, vem mais vezes que eu vou arrumar mais clientes pra você. Você começou a atender de forma Isso, clandestina. Isso, é o que todo mundo faz lá, não tem jeito. E aí... E até uma pausa aqui, eu sempre ouço falar que o Brasil, a habilidade, a técnica aqui das brasileiras, elas são muito boas, Sim, né? e eles amam. Eles amam, né, a técnica Amam. brasileira. Porque até no atendimento nós somos mais calorosos, né, Sim, com sim. o cliente. Lá, quando um americano entra no meu espaço, eles ficam encantados. Eles falam, meu Deus, Que legal. que sentimento bom, que sentimento de paz nesse lugar. Você parece que dá pra ver o seu carinho em cada detalhe. E assim, eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque realmente tudo foi feito com muito carinho, com muito esforço. E ver que isso tá tendo frutos, tá gerando frutos, e as pessoas saem de lá renovadas. E tem um amigo meu que ele entrou lá, um americano, ele falou assim, Daiane, da porta pra fora parece que é outro mundo, da porta pra dentro, outro mundo o seu Volta pra- salão. Você construiu Que uma legal. Disney lá dentro, né? construiu uma Disney. Tão lindo, gente. As crianças Nossa. passam assim e falam, o salão da Barbie, mãe, vamos ali tirar uma Ai, que foto. legal. Sim. A gente Que viu as show. fotos, é lindo demais, Sim, assim. sim. É maravilhoso. Quando eu era loira, às vezes tinha uma criancinha que passava, mãe, o salão da Barbie, deixa eu tirar uma foto com a Barbie. Ai, Deus, que vergonha. Mas é muito Mas bom, aposto muito que essa criança gratificante. levou a mãe e você conseguiu fazer uma venda. A cliente, com Vira certeza. cliente, com né? certeza. Eu tenho muitas crianças clientes lá, incrível. Nossa. E adolescentes, sim. E assim, eu saí da Flórida, quando eu falei para as minhas clientes lá que eu ia para Seattle, que a gente conhecia um casal da minha cidade que morava já em Seattle, as clientes, não vai para Seattle, lá é uma cidade muito difícil de viver, muito caro, tudo muito caro. Fica aqui, você vai conseguir fazer sua clientela aqui. Falei, mas quando eu recebi essa proposta de ir para Seattle, eu senti na hora no meu coração, vai,
Vai, que Uhum. essa é a terra Uhum. prometida. Eu até comentei com esse casal, brinquei com eles, falei, eu tô indo pra terra que mana leite e mel, que fala na Bíblia, né? A terra prometida, porque eu tô sentindo no meu coração que vai ser aí que eu vou cumprir o meu propósito. Falei dessa forma, né, pros meus amigos. E eles, nossa, Daiane, você fala de uma forma, tipo, eu não tinha nada. Eu mal tinha o dinheiro pra chegar lá e comprar um carro pra começar a trabalhar. Não tinha dinheiro nem pro aluguel. Mas nós saímos da Flórida, porque chegou um momento, nós ficamos 6 meses na Flórida, chegou um momento que eu vi que o que eu ganhava na Flórida dava pra eu me manter lá. E isso eu já fazia no Brasil. Por que eu estava lá? Entende? Aí eu falei, não faz sentido. Aí, E tipo, trabalhando ficar lá muito. se mantendo de uma forma ilegal e acaba sendo também uma forma também humilhante, né? Porque Sim. o imigrante, ele tem esse olhar, assim, do tipo... Ah, imigrante tá fazendo o quê aqui, né? Sim, na Flórida é maior do que em Seattle o preconceito. Eu vi algumas pessoas falando mesmo sobre a Flórida, que foi um dos lugares que a gente pensou até em ir. Mas todo mundo unânime falando que é muito caro e muito barato a mão de obra. Tipo assim, eles Exatamente. pagam muito pouco e realmente tudo muito caro ali. Sim, se for comparar com Seattle, tá quase, não é a mesma coisa, mas tá quase no mesmo nível, sabe? Uhum. E aí eu decidi ir pra Seattle, nós nos mudamos depois de 6 meses. Dinheiro da Flórida não dava pra nada, não dava pra ajudar a família, não dava pra nada, só pra se manter. E eu falei, teve um dia que eu liguei pra minha mãe e falei, olha mãe, tô aqui trabalhando e tal, toda orgulhosa. Minha mãe começou a chorar. Até se citou da tua mãe, a tua filha junto nesse processo todo. Flórida, Sim, minha Seattle, filha tava desde o sempre... primeiro momento que você pisou Nossa, lá. eu passei muita coisa lá em Seattle, ainda vou chegar nessa questão, muita coisa com a minha filha. Uhum. Com a minha filha. E liguei pra minha mãe chorando, falou, minha filha, você largou tudo aqui pra ir trabalhar na limpeza. Você fez uma boa escolha e muito triste. Eu falei, mãe, calma. Aí quando ela viu que o negócio começou a melhorar em Seattle, a gente foi dirigindo da Flórida até Seattle, cortou os Estados Unidos inteiro. Porque a Seattle é lá em cima, né? E muito longe. Levamos quase 5 dias pra chegar. Quando chegamos em Seattle, passamos algumas dificuldades. É o que eu ia te falar, né? Junto com a minha filha. E aí eu tive que... Meu Deus, foi bem difícil. Eu trabalhava para essa moça na Flórida e a gente se tornou amiga. Eu saí de lá, fui para Seattle, continuamos amigas. E ela me falou, Daiane, o que você precisar lá, me fala. Eu tô disposta a te ajudar. E quando nós chegamos lá na Flórida, em Seattle, não foi o que a gente esperava. Porque quando chegamos lá, descobrimos... Nem sei se pode falar isso aqui. Descobrimos que a pessoa que ia receber a gente, não vou citar nomes, né? Tinha bipolaridade, era uma mulher bipolar. Eu não conhecia ela a fundo, só sabia que morava na minha cidade, era oi, tudo bem? A gente jantou antes deles irem, eles foram primeiro para os Estados Unidos. E a gente descobriu que ela era bipolar. E essa mulher começava, nos primeiros dias que a gente chegou, era um amor. Tudo bem e tal. Que bênção vocês aqui, tô muito feliz. E aí, no segundo dia, já começou. Olha, aqui tem que ficar tudo fechado, janela fechada, tudo fechado. Nossa. Ela vivia no mundo paranoico. Tipo, temos que esconder da imigração. É uma Karen da vida. É uma Karen brasileira. Temos que nos esconder da imigração. Eu falei, gente, mas é essa vida que eu vou viver aqui. E assim, não podia cozinhar e abrir uma janela pro ar correr. A gente passou fome lá. De verdade. Às vezes, não sei se ela vai ver isso, e às vezes ela pode achar que é exagero, porque pra ela tava tudo certo, mas a gente, de fato, não tinha dinheiro. Não passaram bons momentos. E a gente não comia na casa dela porque não queria causar nenhum transtorno pra ela e queria sair de lá o mais rápido possível, mas não tínhamos dinheiro pra sair. E aí começou o nosso pesadelo ali, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer? Nós estamos com dinheiro apenas para comprar o carro para trabalhar. Aí eu pensei, ok, vou manter esse dinheiro aqui, não vamos mexer, vamos só comprar o básico para Larissa, para ela comer. Não vamos pensar em nós agora, mas vamos tentar alugar um carro, porque se a gente alugar o carro, a gente consegue, de repente, trabalhando, juntar o dinheiro para alugar o apartamento. Foi essa a estratégia. E começamos. E essa mulher que estava cada dia pior, falando, olha, não quero que vocês façam isso na casa, não faz isso, não sei o quê. E a gente começou a ficar assustado. E isso tinha o quê? Menos de uma semana que a gente estava lá. 3 dias? Algo assim. E aí um belo dia eu cheguei lá do trabalho, a gente só ficava lá à noite. Só pra tomar banho e dormir. Isso. E minha filha na babá o dia todo. Chegamos lá. Isso, a gente já tinha conseguido um carro para alugar e já estava trabalhando para uma pessoa que ela conseguiu pra gente. E aí, nós começamos a trabalhar, ganhar dinheiro. No belo dia, eu cheguei na casa dela, ela falou assim, olha, acabei de corrigir minha filha aqui, eu leio muitos livros do Augusto Cury, você tem que corrigir sua filha também e tal. Minha filha tinha, sei lá, 3 anos. Meu Deus. Minha filha queria tocar no brinquedo da filha dela e ela não deixava, ela queria que eu corrigisse.
Aí eu tava tão exausta, nesse dia eu tinha trabalhado tanto. Aí eu falei assim, olha, aí ela falou assim, se você não corrigir, você vai ver o que ela vai fazer com você no futuro. Eu senti ali um preconceito, sabe, com a minha filha. Eu falei, não, agora não. Questão de ser imigrante, né? E foi Falei, logo na agora dor não, ela tocou no Se ponto. cansada ainda. Ela nossa. tocou num ponto. Foi a gota d'água. Sim, ela falou, parece que você não gostou do que eu falei. Aí já começou, né? Bipolar. Eu falei, bom, você tá tudo bem você falar isso, mas a forma que você fala não é legal. E realmente, eu não tô gostando da forma que você fala. Mas tá tudo bem, você tá dentro da sua casa. Meu ex-marido tava já tirando minha filha algumas coisas do carro pra entrar. Encontrei eles no caminho. Eu falei, dá licença, saí da casa. Falei, nós não vamos ficar aqui mais. Aí eles, por quê? Como assim? Falei, não. Virei pra minha filha, vamos brincar hoje de dormir dentro do carro. Gente, foi a situação mais difícil que eu já passei na minha vida. Mais difícil, meu Deus. Uma das mais, porque teve uma outra. E ela levou aquilo ali como uma brincadeira, E ela, né? vamos brincar de dormir dentro do carro. Bom, né? E eu olhei pro meu ex-marido, falei, não ficou tem no carro? jeito. A gente ficou quase 2 dias. Não 2 ficou 2 dias completos, porque apareceu um anjo na nossa vida. E aí, meu ex-marido falou, Daiane, como assim? Eu falei, você não tem noção, a mulher tá louca lá e eu tô com medo dessa mulher fazer alguma coisa com a minha filha. Ela é muito verdade, louca. claro. E aí, ele falou, tudo bem. Fui lá, voltei lá, falei, olha... Não falei, deixei uma mensagem pra ela, peguei o que dava, deixei uma mensagem, falei, olha, nós não vamos ficar mais na casa de vocês, muito obrigada por tudo que vocês fizeram, por tudo mesmo, mas não vai dar, a gente vai sair daí e tal, e quando eu alugar o meu apartamento, eu pego as outras coisas que ficaram lá, mas se tiver atrapalhando você, pode jogar fora, não tem problema, a gente recomeça. Eu acho engraçado que a Day, ela é sempre muito cordial, independente da situação, sempre. Às vezes eu me odeio por isso, porque Sempre outra muito cordial. pessoa já, né, mas eu falei pra ela, muito obrigada e tá, morreu o assunto, só que essa pessoa não tava bom pra ela queria brigar. Ah, Sim, tem gente porque, que é assim, né? porque ela, na verdade, a necessidade dela era isso. Ela Brigar. morava sozinha ou era com o marido? Com o marido. Com o marido, Daí- E não né? permaneceram, tá? Nos Estados Unidos, não aguentaram a pressão. Ah, Foram embora. Meu Deus do céu, imagina. a gente precisa dar um salto aqui pro momento em que você abriu Sim. a clínica e tudo mais, né? Sim. Até pelo nosso Ah, tempo sim, do o tempo. pod. Vamos lá, então. Peraí. Então, nós dormimos lá no carro e minha filha chegou na babá e falou, olha, babá, ontem nós brincamos de dormir dentro do carro. Eu falei, meu Deus. E a gente já Criança tava... inocente, Demais. né? E a gente já tava Deus se do céu. preparando pra dormir novamente dentro do carro. E aí a babá ligou, ela tava grávida, ela falou, Daiane, vem pra minha casa agora. Eu tô grávida. Se você ficar aí, eu vou passar até mal aqui. Eu falei, olha, mas você... O nome dela é Williane, né? Vale a pena falar. Você não conhece a gente, Williane. Como que você tá chamando a gente pra dentro da sua casa? Eu me sinto mal de ir pra sua casa. Apesar que a minha filha precisa de um lugar agora, mais do que nós. Mas eu me sinto mal por isso. Ela falou assim, não, Daiane, eu vou confiar em Deus. Eu não conheço vocês chegaram agora em Seattle, mas eu vou confiar em Deus. E foi, a gente foi pra casa deles. Até hoje nós somos amigos. Nós demos uma limpeza de presente lá pra ela. E uma faxina Não, geral. mas ela grávida deve ter agradecido um monte. Muito. porque- Ela falou, gente, vocês fizeram foi uma bênção aqui, uma limpeza geral. E assim, essa amiga minha, que eu agradeço ela até hoje também, é como uma irmã pra mim da Flórida, que eu trabalhei com ela, ela ficava me ligando o tempo todo perguntando o que estava acontecendo, tanto pra ela quanto pra minha mãe. Eu não queria contar nada. Eu falei, calma, eu tô resolvendo. Não me certo. liga agora, gente, eu tô resolvendo. E eu falei, nem que seja que eu tenha aqui pra esquina ali do Walmart, eu vou pra pedir dinheiro, não sei, mas pela minha filha eu faço qualquer coisa. E aí, show. a Bruna, que mora na Flórida, que já tá estabilizada lá, já tem a empresa dela grande, falou, não, vou mandar um dinheiro aí agora pra você alugar agora o seu apartamento, aplicar pro seu apartamento, porque eu não quero que você, a Larissa, vocês passem por isso. Então, eu considero ela mais que uma irmã, porque eu falei, nem família faz isso. Ela me mandou alguns dólares lá, falou, me paga quando você puder. E foi assim, a gente aplicou pro apartamento, conseguiu o apartamento, ficamos na casa dessa babá, assim, acho que 3, 4 dias, e tudo deu certo, foi como um sonho. E em menos de um mês, nós já estávamos estabilizados. Por quê? Porque trabalhávamos de domingo a domingo. Levávamos nossa filha para qualquer trabalho, a gente colocava um forrinho ali no chão, um paninho com comidinha, deixava ela lá, já espirrou produto de limpeza na cara dela, já fez várias coisas. E assim, chegou um período ali, trabalhando com limpeza, que eu não me reconhecia mais, como você falou, não tô me reconhecendo, né? Que eu passei assim num espelho e eu vi uma mulher e eu falei, gente, será que a dona da casa tá aqui? Que mulher? Eu não conheço a mulher. E era eu falei, gente, eu tô me vendo no espelho, eu não tô me reconhecendo. Porque eu vivia maquiada, né? Cuidava de mim e tal, e lá eu tava desleixada e só trabalhando Só de sobrevivendo, domingo a né? domingo, sobrevivendo. Mas assim, quando eu percebi isso, eu falei, não, peraí, vamos mudar isso aí. E aí comecei a mudar, comecei a trabalhar, voltar a trabalhar com beleza, atendendo na minha sala novamente.
Eu tinha cursos também de massagem, comecei a trabalhar com massagem, mas não deu muito certo lá, porque tinha algumas pessoas que se aproveitaram da situação, tipo homens que queriam ir lá pra ter massagem. Eu falei, não, cortei massagem. Comecei a planejar o meu futuro. O que eu vou fazer daqui pra frente? O casamento já não estava indo muito bem, né? Desde o Brasil, a gente só voltou, né, pra tentar. Fomos pra Flórida, ficamos 6 meses na Flórida, não deu certo. Fomos pra Seara, e o casamento não deu certo, a gente chegou a se separar. Hoje somos amigos, permanecemos amigos, e eu me casei novamente. E eu já com a minha empresa de limpeza, já estava crescendo bastante, comecei a trabalhar para construir a minha empresa de beleza, que era o meu sonho. Então eu acredito que, às vezes, você tem que fazer coisas que você não quer fazer Até você para chegar você onde... alcançar Sim. os seus objetivos. Sim. E foi assim comigo. Eu não gosto de limpeza, não gosto de trabalhar com limpeza, né? Mas tem uma Eu empresa gosto de da limpeza hoje. organização, de organizar e tal. Mas limpar de fato não é bom, é cansativo. Sim. Né? Ninguém gosta. E é diferente você fazer pra você, na sua casa, Isso. e fazer pra outra pessoa. E se nem na casa da gente a gente gosta, né? É que a empresa de limpeza ela serviu como trampolim pra você voltar pro teu ramo de estética, Voltei na pro verdade, meu né? ramo de estética. Só que eu não divulgava, porque eu não tinha tempo pra atender os meus clientes, eu não queria me queimar Sim. no estado, lá na cidade. Uhum. Falei, não vou divulgar que eu faço. Só atendi as irmãs da igreja, comunidade ali que já me conhecia, já conhecia o meu trabalho. E essas clientes eu tenho até hoje. E aí surgiu a ideia, montei a Brazilian Brow, levei 2 anos pra reformar o espaço, pra deixar do jeito que eu queria. E até as clientes ficavam, mas quando você vai abrir? Parece que no meu coração só queria abrir quando tivesse tudo Perfeito, pronto. né? Vocês se lembram, né? Vocês Sim. trabalham no marketing e a empresa não estava Sim. aberta. Mas eu queria que tudo A tivesse gente perfeito. acompanhou a reforma, Não, na a- verdade. Sim, vocês acompanharam. A Day tudo. entrou no nosso caminho justamente quando ela tava idealizando tudo. Isso. Quando ela tava Isso construindo, mesmo. colocando as coisas, a gente foi acompanhando cada passo, e eu falava, meu Deus, que lindo, que lindo, E que foi ficando lindo. cada vez mais bonito. Sim, ficou muito lindo, muito E- lindo. É um sonho realizado. E hoje você tem esse sonho realizado lá nos Estados Unidos, que é a tua clínica Brazilian Brow Beauty. E Com outros projetos. com outros projetos, que é isso que eu ia falar agora. Sim. Vamos precisar ser um pouco breves Sim, desses claro. projetos. A Brazilian Brow Beauty, ela foi a sua idealização de trabalhar com aquilo que você gosta. Uhum. E você construiu isso e hoje tem pessoas que trabalham lá dentro junto contigo, Sim. na sim. Brazilian Brow. E você comentou, no gancho da tua história, que você tinha alunas dentro aqui no Brasil e tudo Sim. mais. Ia para cidades vizinhas. Exatamente. E hoje você também tem um projeto ali onde você vai fazer um lançamento ainda, né? Tá trabalhando nesse projeto, onde você também vai passar toda essa história, né? Não só essa história de superação, mas todo como você empreender nessa área de estética, para você alcançar os mesmos objetivos que você alcançou, Sim. certo? O propósito do empreendedor imigrante, quando chega no Brasil, nos Estados Unidos, é ganhar uma clientela americana, né? Esse é o foco. Esse é o foco, porque eles valorizam muito o nosso trabalho. E ganhar a clientela americana, você precisa entender como funciona a cabeça dos americanos, como que eles veem a empresa. Tanto que as empresas lá não são organizadas, não são bonitas, limpas, porque os americanos realmente não são atentos a isso. O que eles querem é um trabalho rápido e prático. Uhum. Praticidade é o sobrenome deles. Mas eu, mesmo sabendo desse mercado, eu quis inovar. Uhum. Eu quis deixar um ambiente limpo, aconchegante. Não tem salão lá que oferece cappuccino para o cliente. Que atende o cliente como os brasileiros atendem. Nossa, não o tem. Brasil Não é tão tem, né? comum. A gente, É tipo... comum. Nossa, Comum. não tem isso daqui aqui? E eu ainda levo o cappuccino, um pão de queijinho, um bolinho, uma bolachinha. E eles ficam, gente, como assim? É de graça? E- É de graça? E tudo isso que você passou e tudo mais, você acha que qualquer pessoa pode alcançar? Qualquer pessoa pode alcançar. Eu acho que. No o ramo da principal de estética. tudo, No ramo- ou em qualquer ramo, porque o principal de tudo que eu levei pra minha vida é não ouvir as experiências, as péssimas experiências das outras pessoas. Uhum. Só absorve como aprendizado algumas coisas, mas outras coisas joga fora, porque você tem que ter suas próprias experiências. Show. Viver as suas próprias Show. experiências. Não adianta. Se a minha filha for empreender lá como eu fiz, ela vai ter experiências diferentes das que eu tive. Sim. que ela Então, já cada está pessoa lá, tem né? as suas. E eu acredito que a pessoa, a partir daí, não ouvir outras pessoas, ela já tá meio caminho andado. Porque uma pessoa motivada, ela consegue qualquer coisa que ela queira. Porque ela vai Maravilha. estudar Sim. para isso, ela vai planejar todo o processo. Maravilha. E ela vai chegar no resultado Eu final. quero aproveitar esse gancho e voltar no assunto maternidade. Eu tenho quase, pelo que você tá contando, assim, a sua maior motivação foi justamente a sua filha, né? E minha mãe.
Foi assim, a como família, mulher. né? Ela falou. foi toda a parte da buscar família. pra eles, né? Sim. Só que eu acho Primeiramente que o pra fato eles. da mãe ali, o gancho que ela trouxe de quando ela cutucou na filha, É, foi o estopim, porque acho que qualquer Isso. mãe mesmo entra na frente Sim. do filho e quer lutar, quer vencer sim, para o filho, né? Até para uma Sim. próxima geração. Sim. Isso é uma questão de superação e Isso. guerra, tudo que você passou ali, né? sim. E então, assim, hoje a Daya, ela vai fazer um lançamento, né, da mentoria, dos cursos ali que ela ensina com técnicas que ela aprendeu nos Estados Unidos e com toda a história dela. Sim. E, infelizmente, a gente está caminhando Encerrando. pro final Sim, do podcast. sim, nós vamos nos tornar a Brazilian Brow Academy em breve, Em né? breve. Isso. E eu vou lançar os cursos online, os e-books, né? Uhum. E tô com muita expectativa. Acho que vai Quero ser também muito show. lançar a minha linha de skincare, Os produtos, produtos né? para sobrancelha. Eu tenho clientes que me pedem isso lá. Uhum. E o meu propósito é motivar outras mulheres a chegar aonde Com a elas sua querem chegar, história, né? sair de situações de abuso, se tornarem mulheres independentes. Sim. Porque eu acho que todo mundo, não tanto homem quanto mulher, eles têm condições de chegar no propósito deles. Mas a mulher, ela tem. Ela é menosprezada nesse ela aspecto. é menosprezada, né, ainda na sociedade. Sim, né? Infelizmente. Então, esse é assim. meu propósito. E eu acho que a história que você contou aqui pra gente hoje, com certeza serviu de inspiração pra muitas mulheres. Porque muitas mulheres, elas começam nessa área de estética, Sim. de cabelo, enfim. Tua Sim. irmã mesmo, né, Andressa? Você que também começou, Eu verdade. comecei você Sim. falando sobre como você iniciou, Isso. muito parecida também com a minha história aqui. Então, inspira realmente outras mulheres e eu acho que o que você tem pra ensinar, o que você tem pra passar, o que você alcançou, né, é realmente uma história que vai motivar muitas mulheres. Sim. Então, eu vou te pedir uma mensagem final, falando pra câmera, por favor. Sim. Eu acho que essa câmera aqui é pra todas as mulheres e também as pessoas que te ouvem ali como inspiração. Uma Sim. mensagem final. Antes da mensagem final, deixa eu só falar sobre a minha mãe. Só para concluir, minha mãe realizou todos os sonhos dela também, através dos meus sonhos. Construiu uma casa para ela. Que show. Mudei a vida dela, assim. Eu não tô falando isso para me vangloriar, mas para mostrar que todo mundo é capaz de conseguir, né? O que Totalmente. quer. E mudei a realidade da minha família. E assim, se eu conseguir, você também pode. Você consegue. Eu acho que você tem que começar. Eu explico isso para todos os meus sobrinhos, minha filha. Estudem, porque isso ninguém vai te tirar. E se você tem um conhecimento, você pode sobreviver em qualquer lugar do mundo. Não existe Isso é barreiras para quem tem algum conhecimento, para quem tem uma profissão. Mesmo que o plano A dê errado, já tem um plano B, um plano C, um plano D. E siga em frente no seu propósito. Nunca desista e mesmo que ninguém acredite, você tem que ser a maior idealizadora do seu propósito. Show. Essa frase final, muito importante. Suas redes sociais, por favor, pro pessoal te Sim. seguir também. Eu tenho o Instagram, daianemaia.brazilianbrow. E tem também o website brazilianbrowbeautyclinic.com. Lá nós temos todos os nossos trabalhos, tudo que tem acontecido. Recentemente eu dei uma entrevista para um jornal da minha cidade, que foi uma grande conquista também. Lá vocês vão encontrar todas as informações. Maravilha. E em breve dentro do site também vai ter lá a parte do Academy, que as pessoas vão poder acessar o material para ver os cursos e mentorias. Sim. Muito obrigada. Agora, Andressa, por favor, faça suas redes sociais também, da agência. Bom, a minha é Andressa _Coeli. Né, que eu tô muito mais presente lá no pessoal hoje em dia, mostrando muito mais a minha rotina de mãe. E a da empresa é a mesma que a do Luan, que é Monmarketing _, onde a gente divulga nosso trabalho, nossa empresa, o que a gente faz. E daí foi um prazer ouvir de perto a sua história. A gente se identifiquei muito com tudo que você falou, porque parece que é uma trilha que toda mulher que conquistou alguma coisa precisa ter como características base. E você tem todas elas. Obrigada. E nesse sentido, sim. Nós temos. E eu acho que essa parte da maternidade para uma mãe, acho que é o que faz ela dobrar a sua força. Com certeza. Crescer. Com certeza, sem dúvida. Isso mesmo. Gente, é isso. Eu acho que até uma coisa que eu esqueci de falar. Esse deve ser o episódio é o episódio mais bonito e o mais cheiroso do episódio, que vocês vão ver aqui, pelo menos por enquanto, por um tempo até a Daya voltar aqui, porque temos mulheres lindas, empoderadas, que passaram por histórias incríveis. Legal. Então, se você quer gravar um episódio de podcast com a gente, tem um formulário abaixo na descrição. Os demais contatos também, né, da Dai e da Andressa também vão estar abaixo na descrição do podcast. O meu Instagram é @_luacoeli. E muito obrigado pela sua audiência. E até mais. Até o próximo episódio.